Eles não usavam armaduras metálicas, não montavam cavalos e não vinham da Europa, mas mesmo assim eram temidos como predadores no campo de batalha. Com peles de jaguar no corpo, armas cobertas de obsidiana afiada e olhos treinados para caçar, esses guerreiros se tornaram a elite assassina do Império Azteca. Hoje, no Espada Indo História, você vai descobrir quem foram os guerreiros Jaguar. Soldados reverenciados como enviados dos deuses da guerra que lutavam por honra, sangue e sacrifício. Mas será que eles foram mesmo tão letais quanto a lenda conta? Muito antes da chegada dos conquistadores espanhóis, a região onde hoje se encontra o México era dominada por uma civilização complexa, poderosa e profundamente religiosa, o Império Azteca. No século XV, com sua capital Tenochtitlan, erguida sobre lagos e canais, os astecas governavam um vasto território com milhões de habitantes e dezenas de povos subordinados. Sua sociedade era organizada de forma hierárquica, com imperadores, nobres, sacerdotes, agricultores, artesãos e, é claro, guerreiros. A guerra era essencial para os astecas, não apenas como meio de expansão territorial, mas como instrumento religioso. As batalhas garantiam prisioneiros para sacrifícios humanos, considerados necessários para alimentar os deuses e manter o equilíbrio do universo. Nesse cenário surgiram duas ordens de elite entre os combatentes, os guerreiros Águia e os guerreiros Jaguar, ambos respeitados, temidos e escolhidos a dedo entre os mais valentes. Para se tornar um guerreiro Jaguar, não bastava coragem, era preciso provar seu valor no campo de batalha, capturando inimigos vivos. Desde muito jovens, os meninos astecas eram instruídos em escolas específicas chamadas Teopochcali, voltadas à formação militar. Lá aprendiam a usar lanças, clavas, escudos e, principalmente, disciplina, mas apenas os melhores, os mais bravos e determinados conseguiam ascender ao status de guerreiros de elite. O caminho era duro. O guerreiro comum precisava capturar ao menos 4 inimigos em combate para receber o direito de usar o traje do jaguar, uma vestimenta feita com pele verdadeira do animal, associando o guerreiro à força, astúcia e ferocidade do predador. Esses trajes não eram apenas simbólicos, eram também funcionais, assustavam os inimigos e transmitiam prestígio nos rituais. Os guerreiros jaguar recebiam moradia do Estado, tinham direito a concubinas e participavam de cerimônias exclusivas. Para os jovens astecas, tornar-se um deles era o equivalente a conquistar glória eterna. Os guerreiros jaguar eram temidos não apenas pela aparência, mas pelo arsenal que levavam ao campo de batalha. A principal arma desses combatentes era o macuarhuitl, uma espécie de espada de madeira incrustada com lâminas de obsidiana, uma pedra vulcânica extremamente afiada. Embora feita de materiais naturais, essa arma era devastadora. Com um único golpe, podia decepar membros ou causar feridas profundas, misturando brutalidade com elegância letal. Além do macuarhuitl, também usavam lanças longas, chamadas tepostopili, e dardos arremessáveis com o auxílio do atlatl, um propulsor que aumentava o alcance e a força do arremesso, permitindo atacar antes mesmo de um confronto direto. A proteção vinha de escudos circulares decorados com penas coloridas e símbolos religiosos, além do famoso traje de pele de jaguar, que não só intimidava os inimigos, mas também servia como uma armadura simbólica e espiritual. Em batalha, esses guerreiros não buscavam apenas matar. O objetivo principal era capturar. A guerra para os astecas era também um meio de fornecer prisioneiros para os sacrifícios rituais. Por isso, os guerreiros jaguar dominavam técnicas de imobilização, golpes precisos e táticas de grupo para subjugar os adversários sem tirá-los à vida de imediato. Era uma arte sangrenta, mas com propósito. E quem os enfrentava sabia. Sobreviver a um guerreiro jaguar era raro, e ser capturado por um deles era um destino selado pelos deuses.
Em meio ao caos das guerras mesoamericanas, poucas imagens eram tão temidas quanto a de um guerreiro jaguar surgindo entre os gritos e a poeira do campo de batalha. Durante a expansão do Império Azteca, esses guerreiros estiveram na linha de frente em inúmeras campanhas contra povos como os Tlaxcaltecas, Huastecas e Mixtecas. Essas batalhas não eram apenas por território, eram também por honra, oferendas e equilíbrio cósmico. A guerra, na visão azteca, era um dever religioso. Um dos episódios mais simbólicos foi o Cerco de Otumba, em 1520. Mesmo enfraquecidos após a Noite Triste, os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, foram perseguidos pelos astecas até os campos de Otumba. E lá, entre centenas de guerreiros comuns, estavam os Jaguar Warriors, identificáveis por suas peles de felino e disciplina implacável. Apesar da coragem, a luta terminou em derrota para os astecas. Cortés conseguiu ferir o comandante inimigo, o que causou desorganização nas fileiras indígenas, mas o que ficou marcado naquele dia não foi a vitória espanhola, foi a forma como os guerreiros jaguar lutaram, organizados, destemidos e prontos para morrer com glória. Crônicas espanholas relataram o espanto ao verem homens que pareciam fúrias disfarçadas de animais, investindo com armas desconhecidas, desafiando o aço europeu com uma ferocidade que beirava o sobrenatural. Mesmo diante da derrota final dos astecas, os guerreiros jaguar jamais se renderam, lutaram até o último suspiro, e quando caíam era como oferendas vivas ao sol. Com o passar dos séculos, os guerreiros jaguar ganharam um ar quase mítico. Mas será que tudo o que se diz sobre eles é verdade? Um dos maiores equívocos é acreditar que os guerreiros jaguar eram selvagens e irracionais, movidos apenas por violência. Na verdade, eles seguiam um rígido código de honra e eram altamente disciplinados. A fúria em combate era canalizada, não descontrolada. Eles não lutavam por sangue, lutavam por privilégios, honra e equilíbrio espiritual. Outro mito comum é imaginar que eram guerreiros solitários como gladiadores do caos. Mas os guerreiros jaguar atuavam em unidades organizadas, muitas vezes em sincronia com os guerreiros águia, formando a elite tática do exército azteca. E ao contrário do que muitos pensam, eles não buscavam matar os inimigos, mas capturá-los vivos. Isso porque as guerras aztecas tinham um papel religioso. Capturar inimigos permitia realizar sacrifícios cerimoniais ao deus Huitzilopochtli, alimentando o sol com sangue e garantindo que o mundo continuasse girando. Há ainda quem acredite que qualquer guerreiro vestindo peles de jaguar era automaticamente um guerreiro jaguar. Na prática, esse título era reservado apenas aos mais bravos, aqueles que capturavam pelo menos 4 inimigos vivos em batalha. Era uma honra conquistada, não atribuída. Por fim, muitos filmes e obras de ficção os retratam como seres míticos ou quase xamânicos, mas eles eram homens, humanos forjados por guerra, fé e disciplina. A mística surgiu depois. A realidade era ainda mais impressionante. Homens comuns que decidiram se tornar lendas com as próprias mãos. O fim dos guerreiros jaguar não veio por fraqueza, mas por choque de mundos. Com a chegada dos conquistadores espanhóis no início do século XVI, o Império Azteca enfrentou um inimigo que não compreendia suas tradições, sua cosmologia, e que não jogava pelas mesmas regras. Apesar da bravura e estratégia, os guerreiros jaguar se viram diante de armas de fogo, cavalaria europeia e táticas desconhecidas. Mesmo assim, resistiram. Fontes da época relatam batalhas ferozes nas quais os astecas lutaram até o último suspiro, e muitos desses relatos destacam a coragem sobrenatural dos guerreiros vestidos de peles de jaguar. Mas o embate não era apenas militar, era cultural. Enquanto os astecas lutavam por honra e capturas rituais, os espanhóis vinham por dominação total. E foi assim que, em 1521, com a queda de Tenochtitlan,
O rugido dos guerreiros jaguar foi finalmente silenciado, mas sua memória jamais. Hoje, os guerreiros jaguar são símbolos de resistência, força ancestral e conexão espiritual com a terra e os deuses. Estátuas, pinturas e celebrações ainda os homenageiam no México moderno. Mais que soldados, eles foram guardiões de um mundo que acreditava que a guerra era sagrada e o guerreiro era um elo entre os homens e o cosmos. Seu legado continua vivo, como um eco que ressoa na selva, nas pedras de Tenochtitlan e nos corações de todos que conhecem sua história. Você já conhecia os guerreiros jaguar? Esses bravos combatentes forjados entre rituais, espiritualidade e sangue mostram que a guerra nem sempre foi travada apenas por conquista, mas também por fé, honra e conexão com o divino. E mesmo que o tempo tenha soterrado os templos de Tenochtitlan, a lenda dos guerreiros jaguar segue viva, como símbolo de resistência, coragem ancestral e da complexidade de uma civilização que encantou e desafiou o mundo. Aqui no Espada em História, nosso compromisso é resgatar guerreiros esquecidos, revelar batalhas épicas e mergulhar nas camadas mais profundas do passado. Então, se essa história te impactou, curta, comente e compartilhe com quem também ama a verdadeira face da história. E claro, se ainda não faz parte da tropa, inscreva-se no canal e ative o sino, porque o próximo guerreiro já está sendo forjado. Nos vemos na próxima batalha.